Diretamente da cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasil. Acesse nosso website www.radiovozamiga.com.br. Mande sua mensagem no WhatsApp do ouvinte DDD 67 99191 1349. Rádio Voz Amiga, a voz de Deus em sua vida. Horas e 24 minutos, horário aqui do MS, 21 horas e 24 minutos, horário de Brasília. Pessoal, mais um dia aí de entrevistas aqui na Rádio Voz Amiga, no quadro Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Hoje aí estaremos conversando com, deixa eu ver o nome aqui, Everson Silva, candidato a vereador. Ele vai estar falando dos seus projetos, das suas propostas aqui para o nosso ouvinte aqui da Voz Amiga. Você que acompanha, você telespectador também que está acompanhando pelo Facebook, na transmissão ao vivo do Facebook, você que está nos ouvindo pela rádio, pelo site www.radiovozamiga.com.br, pelo portal do Radiosnet, por outros portais, outras plataformas aí que disponibiliza aí o som da Rádio Voz Amiga, também pelo nosso aplicativo. Lembrando, nosso aplicativo é bem leve e através do nosso aplicativo você pode entrar no nosso site, na nossa página do Facebook e também fazer sua pergunta. Caso você tenha alguma pergunta aqui para o candidato, você pode estar fazendo através do nosso aplicativo. Pessoal, antes de começar a dar oportunidade para o candidato falar aqui, como eu costumo falar sempre aqui nas entrevistas, a Rádio Voz Amiga é uma rádio democrática, imparcial e apartidária. O espaço aqui está aberto para todos os partidos e todos os candidatos, tanto a nível de vereador quanto a nível de prefeito. Então nós estamos lançando esse convite aí para todos os candidatos. É lógico que a vereador, nem se nós quiséssemos, nós não conseguiríamos entrevistar, ver as propostas aí de todos os candidatos. Não sei bem ao certo quantos candidatos que é, mas a vereador é bastante candidato. A prefeito já não é muito. A gente convidou todos os candidatos, alguns já vieram, outros estarão vindo. E só deixar claro para vocês, caso vocês não virem ou não vinha algum candidato aqui, não é por força da rádio, algum candidato que eu falo em nível de prefeito. A nível de vereador, quem quiser vir aqui é só nos procurar. Nós temos já alguma agenda preenchida, mas a gente arruma um espaço aí, a gente coloca os candidatos que quiserem apresentar as suas propostas aqui para os nossos ouvintes. E só frisando aqui, o candidato que não vier aqui, o candidato a prefeito, não é por nenhum partidarismo da rádio, porque a rádio, como eu disse, ela abre esse espaço para todos os candidatos, todos os partidos. É por alguma questão de logística aí da assessoria, alguma coisa aí entre a assessoria e o candidato. Vamos aí primeiramente cumprimentando o candidato aí, Everson Silva. Boa noite, meu querido. Boa noite, João. É uma alegria poder estar aqui essa noite com os ouvintes da rádio, poder conversar, falar um pouco do trabalho que eu já fiz, do trabalho que eu estou fazendo. Então, obrigado por esse espaço, obrigado ouvinte por estar aí também conosco. Maravilha, 20 horas e 28 minutos. Antes de você estar falando dos seus projetos, antes da gente estar iniciando aqui, fala um pouquinho de você, se apresenta um pouquinho para as pessoas te conhecerem. Bom, João, me chamo Everson, né, filho do seu Pedro, da dona Jacenir, seu Pedro encanador, há muitos anos, mais de 30 anos.
Hoje a dona Jacenir, minha mãe, trabalha como babá. Então, assim, é uma alegria para mim poder ter eles como referência para mim. Hoje eu sou contador formado em ciências contábeis, tenho meu escritório. Atuo há muitos anos também como liderança dentro da igreja. Fui coordenador de algumas equipes, como a equipe do dízimo, enfim. Então tenho uma grande participação dentro da igreja, né? Hoje sou estudante de filosofia na UFMS. E agora, né, me coloquei à disposição de Campo Grande como candidato. Temos um projeto, um amigo meu desenvolveu um projeto no Aerorancho chamado Aerorancho Cada Vez Melhor. E em março do ano passado mesmo ele me convidou para participar desse projeto. Então foi muito bacana poder trabalhar nisso. Isso enquanto cidadão civil, vamos dizer assim, né, sem exercer cargo público. Então esse é um pouquinho da minha trajetória até aqui. Tenho uma irmã mais velha, né, uma sobrinha linda, Maria Cecília, mandar um beijo para ela. Beijo do tio Maria Cecília. Um beijo para os meus pais também e todos os ouvintes. Maravilha. Você que está acompanhando pelo aplicativo, pelo Facebook, pelo site, um abraço aí para você. Também pode fazer perguntas, pessoal. Pode mandar suas perguntas aí pelo Facebook ou também pelo WhatsApp. Você é a primeira vez, você disse que é a primeira vez, né? Você se sente preparado para, caso a população te escolher como um representante dela ali na Câmara Municipal? E se você se sente preparado, por que você quer ser vereador de Campo Grande? Certo, João. Eu acredito assim que nós estamos sempre numa construção. Se eu falar que eu estou pronto, eu acho assim que é uma questão muito dizer assim que eu sou aquela pessoa, o suprassumo, né? Mas estou na construção. Eu acredito que Campo Grande pode sim contar com o Everson, no sentido de que, como eu disse, eu sou contador de formação, então o conhecimento técnico da coisa a gente tem. E também o projeto que a gente teve deu uma vivência muito boa para nós. Como que é para conseguir algo para o bairro, como que a gente pode, porque dentro desse projeto que eu comentei, a gente conseguiu recuperar uma obra de mais de 800 mil reais que estava parada, e a gente conseguiu, então eu pude perceber. E qual que é o papel do vereador? É fiscalizar o executivo, que no caso é o prefeito, e criar leis, vamos dizer assim, para a melhoria da cidade. Então mesmo sem ser vereador, eu já executava o papel do mesmo. Então eu me sinto preparado nesse ponto. Mas pronto, eu acho que eu nunca estarei. Mesmo que eu tenha 10, 50 anos de política no caminho, porque todos nós somos seres políticos, né? Então todos nós devemos exercer esse papel de fiscalizador. Tanto é que depois o João, em oportunidade, vai colocar meu jingle, e lá tá falando que é a questão de fiscalizar. Eu fiscalizo, nós vamos fiscalizar. Porque o vereador tá para fiscalizar, mas a população também tem que estar junto nessa fiscalização do vereador, não deixar ele solto lá. Então, assim, eu me sinto preparado nesse sentido. Questão técnica, enquanto ser contador, sou estudante de filosofia da UFMS, então isso me dá uma bagagem técnica, mas principalmente eu acredito que tem que ser vereador, a gente tem que gostar de pessoas. A partir disso eu posso falar, não, eu quero ser um político, eu quero estar representando a população. Então, nesse ponto, sim, eu me sinto preparado. Certo. Fala um pouquinho desse seu projeto que você ficou quanto tempo nesse projeto que você falou? Eu fiquei 1 ano. De que região? É do Aerorancho, que eu sou do Grande Aerorancho, né? Ele só atende, ainda existe esse projeto? Sim, existe. Hoje quem tá tocando o projeto é o Diego. Só nessa região que ele funciona? Isso, hoje como nós somos moradores, né? A gente não tem um poder de... Fala um pouquinho sobre o projeto para a população aí, a população e as pessoas de outros estados, outras cidades conhecer também. Então, vou falar pro ouvinte assim, como que surgiu a ideia do Aerorancho Cada Vez Melhor? Foi o Diego, um amigo lá do bairro. Na realidade, eu não conhecia o Diego, um amigo em comum nos colocou em contato, porque eu sempre fui buscar as coisas pro bairro, lá na região que eu morava, e ele fazendo na região que ele morava também. Como o Aerorancho é um bairro muito populoso, hoje ele deve ter aproximadamente 70 mil habitantes, só no Aerorancho, um amigo colocou a gente em contato um com o outro, e a gente começou a trabalhar junto e a coisa começou a fluir muito bem. Só que assim, a nossa força enquanto moradores é restrita ali ao bairro, tendo em vista que é um bairro muito grande. E aí a gente começou a fazer ofício para um órgão X, fazer uma visita para um outro secretário, e a gente começou a mandar ofício e visita, e nisso as coisas foram fluindo. E aí tanto é que o meu lema, né, empoderamento popular, a força do povo.
Por quê? A gente tem que saber quais são os caminhos que a gente pode cobrar o poder público. Então, o objetivo é isso, do Aerorancho cada vez melhor é isso. E a gente diz assim, quem torna a região melhor somos nós, moradores. Então, hoje, enquanto morador, só atende o Aerorancho. Tendo em vista que o Aerorancho se fosse um município, seria o 6º maior do estado. Tá, esse projeto aí, a Aerorancho, cada vez melhor? Chama Jardim Aerorancho e tem um programa toda quinta-feira chamado Papo de Quinta. Que hoje quem tá apresentando é o Diego. Ah, sim. Pelo Facebook. Esse projeto, na verdade, ele se intitula mais nesse Papo de Quinta ou ele tem um projeto social por trás? Como que funciona? Não, o projeto em si é isso, é buscar as melhorias que o bairro precisa e conscientizar a população que quem torna a sua região melhor é os próprios moradores. O poder público vai fazer o essencial, que seria asfalto, iluminação pública, uma escola, mas o dia a dia do bairro, quem faz ele ser melhor, somos nós enquanto cidadãos atuantes para melhoria, tipo, em relação à questão de sujeira do bairro, quem vai cuidar disso? Somos nós, moradores, de não jogar uma garrafa, PET, enfim. Então, quem pode fazer esse Aerorancho cada vez melhor, ou a Campo Grande, cada vez melhor, somos nós, cidadãos atuantes, nesses pequenos detalhes. Mandar um abraço para a Ivone, que está acompanhando pelo Facebook, a Ivone Aparecida, um abraço aí para vocês que estão pelo Facebook, pelo aplicativo, pelo site. Um abraço aí para vocês. E você, falando desse projeto aí que você citou, você tem interesse de colocar isso numa demanda aí na Câmara Municipal para isso atender a numa demanda mais... Não falo toda Campo Grande, que talvez pode ser um pouco mais complexo, mas pode até ser toda Campo Grande, né? Você tem esse interesse, essa visão de fazer isso? Sim, o objetivo nosso é isso mesmo, levar isso para Campo Grande toda, por mais que pareça algo grandioso, mas não, porque quem faz todo o trabalho em si é a população engajada. E aí o que acontece? Eu percebi com esse trabalho que é importante a gente ter vereadores lá que nos representa realmente, que vai ser a nossa voz, a gente vai fazer um movimento aqui no bairro, que esse vereador vai levar essa voz lá para dentro da Câmara. E quem sabe até levar até o prefeito. Porque hoje, enquanto cidadão, o prefeito pode me atender, caso ele tenha uma agenda. Eu, enquanto vereador, ele tem que se organizar para atender. Então a população vai se organizar, igual o nosso lá. A gente, enquanto população, se organizou, fez ofício, levou, protocolou. Então qual que é a nossa ideia? Por exemplo, hoje, qual que é a mais pedida de todo cidadão, onde não tem asfalto? É asfalto e esgoto. E vereador não faz asfalto nem esgoto, quem faz é o prefeito. Então, como que a população pode, de alguma forma, pedir para o executivo executar essa obra? Através de organização popular e mobilização. Então, a nossa ideia é levar essa conscientização para todos os moradores de como pedir para o poder público, de como cobrar da forma correta. Porque hoje, normalmente, a gente fica dentro dos bairros discutindo entre nós, falando com o vizinho, com o amigo que tá ruim, que tá aquilo, mas a gente não vai cobrar de forma efetiva, usar um portal de transparência para pedir, fazer uma denúncia no Ministério Público, enfim, tem uma série de ferramentas que a gente não utiliza. Por exemplo, na área de saúde, a gente não usa o Conselho de Saúde, na segurança tem um Conselho de Segurança que a gente não utiliza. Então a ideia para levar uma Campo Grande cada vez melhor é isso, enganjar a população de uma forma geral. Certo, 20h37. Um abraço aí para vocês que estão acompanhando. E eu aqui, vocês são o porta-voz da população. Vocês, vereadores que serão eleitos, vocês serão os nossos porta-vozes. E eu tô sendo aqui como um porta-voz da população na questão seguinte. Eu tô falando no geral para vocês que são candidatos que estão vindo aqui. O que acontece? Muitas das vezes o candidato, quando ele tá pleiteando uma vaga, tanto para vereador quanto para prefeito, ele fala, não, você precisando da gente, você pode me procurar no meu gabinete, que eu vou estar lá para te atender, tudo. O que acontece? A população, o cidadão vai procurar o vereador, talvez não é nem erro do vereador, mas ele assessora, ele tem uma assessoria, entre aspas, tão boa, que a assessoria, ele não fica nem sabendo
que a determinada pessoa foi procurar ele, que a assessoria já barra na entrada. E se porventura passar pela primeira assessoria, a outra, não deixa ele entrar. Então, eu falo assim, não só para você, mas para os demais candidatos ou até mesmo vereadores, é fácil quando tá aqui falar, não, vocês podem me procurar lá, eu vou estar lá na Câmara, porque eu sou o porta-voz do povo. Só que daí a pessoa chega lá para fazer uma reivindicação, para fazer algum pedido, daí fala com, eu queria falar com o vereador tal, mas ele não tá em reunião, não, mas eu quero marcar uma hora, mas não dá, tá muito ocupado. Só que na hora de campanha o vereador tá liberado para ir na casa de todo mundo. Eu falo, não é uma crítica, é só uma maneira. Eu sei que as pessoas não estão participando, mas eu sei que isso é uma insatisfação de todos que pensam dessa maneira. A questão da saúde, você falou aí da saúde. Ontem veio um candidato aqui, eu até abordei a questão da saúde com ele, que a maioria dos postos, eu falo a maioria dos UPAs que eu conheço, né? Mas eu creio que a maioria dos UPAs não tem o pediatra na sua rede de atendimento. Não sei se você tem esse conhecimento, mas na questão da saúde, você, caso eleito, você tem algo aí para estar brigando junto com os vereadores a respeito da saúde, para melhorar? Porque agora a gente fala em saúde, né? Porque a saúde já era complexa. Sim. Agora veio o coronavírus. Depois, em nome de Jesus, vai acabar logo esse coronavírus. Daí vai ficar um monte de coisinha pequena que vai ter que ajuntar tudo. Então, como você vê a questão da saúde, essa questão de médicos nos UPAs, nos postos, como você vê isso daí? Bacana. Então, João, só para responder aquilo que você falou, realmente eu penso assim, essa é a minha primeira candidatura, se Deus quiser, o ano que vem estarei sim lá na Câmara com a graça de Deus e com a ajuda de todos vocês que estão me escutando, né, com vocês me ajudando, será possível estar lá o ano que vem. E eu digo assim, eu vou dar um exemplo nosso, toda vez que a gente ia conversar com alguma autoridade, o que a gente fazia? A gente levava um ofício, toda vez. Então você foi lá para conversar com o Everson e ninguém passou para mim essa agenda, ou você não conseguiu falar comigo, mas leva seu ofício, protocolo, e hoje a gente tem uma ferramenta, pessoal, muito boa na nossa mão, que chama-se mídias sociais. Protocolo não, pega esse ofício protocolado, solta na mídia, marca o candidato X que você foi lá conversar. Te garanto que com questão de 1, 2 dias no máximo, se o candidato tiver uma boa assessoria, alguém vai entrar em contato com você. Pede para os amigos compartilharem e comentar essa postagem. Garanto que o candidato em si, o representante legislativo lá, vai entrar em contato com você dessa demanda. Então, por isso que desse empoderamento popular. Porque isso, independente do vereador te receber, te atender, porque não adianta nada ele te atender, tomar um café com você, falar que vai fazer e não fazer nada. Então, mais do que ele te atender, ele precisa resolver e te ajudar a resolver esses problemas que tem na sua cidade, no seu bairro, né? No caso da nossa Campo Grande. Então, mais que conversar, pegar na mão, dar risada junto, é resolver, é solucionar problemas. Porque não adianta nada eu chegar lá, você conversar comigo um tempão, meia hora a gente dá muita risada, tomar café, ser aquele vereador, nossa, como ele me recebeu. Claro que é importante isso, eu acho de suma importância. Como eu falei, a gente tem que gostar de pessoas. Então, para gostar de pessoas é conversar, é diálogo. Mas para além disso é buscar soluções. O vereador sozinho não consegue, a população tem que estar junto dentro do mandato, porque se não tiver a população, o vereador sozinho não vai ter força de cobrar o prefeito. O prefeito vai ajudar quem está pedindo mais, quem tem mais população junto. Claro que o vereador participativo, efetivo, sim, vai ter voz, vai ter vez, mas a população tem que estar junto. E aí, João, te respondendo em relação à questão da saúde, eu moro no Jardim Aero Rancho há 31 anos. Eu brinco que eu mudei só de quarto, sempre morei na mesma casa, então conheço muito bem a realidade de posto de saúde, de periferia, de ter que marcar consulta, de ter que procurar um especialista lá no SEM, esperar 3, 6 meses, às vezes até um ano para poder fazer uma consulta, um exame. Enfim, aquela dor que tinha piorou, ou com a graça de Deus melhorou. Eu sou um homem de muita fé, então acredito muito em Deus, que Ele pode nos ajudar nesse sentido.
Então, o que eu falo, pessoal? Eu falei do Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é uma ferramenta que a gente tem que o executivo dá muita atenção. Só que tem muitos postos de saúde que o diretor tenta montar um conselho de saúde e não consegue. Porque todo mundo cobra, todo mundo fala que o executivo não faz, que os vereadores não fazem, que é obrigação do vereador fazer, não é gentileza. Quando o vereador vai lá e pede para consertar uma lâmpada, quando pede um pediatra, igual o João colocou, é obrigação, é obrigação. Mas para além disso, a gente tem os mecanismos de como cobrar de forma efetiva e isso ter resultado. Lá no nosso posto do Aerorancho, desde que a gente começou o projeto Aerorancho Cada Vez Melhor, a gente vem batendo na tecla do pediatra. Porque não tinha, a gente tinha, aí o prefeito mudou a sistêmica, né? Para atender de forma melhor a cidade, enfim, nós passamos a não ter. E a gente começou um diálogo, né, com a Secretaria de Saúde para que volte esse pediatra. Aí voltou e tal, mas é um problema hoje que eu acredito, como o João colocou, com esse coronavírus aí, a situação piorou, mas com a graça de Deus nós temos fé que vai acabar. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar disso, mas a gente tem que continuar se cuidando. Então, assim, o meu principal projeto enquanto saúde é empoderar as pessoas desse saber de como se utilizar do Conselho de Saúde em seu favor. Por exemplo, lá no meu posto está com problema de um equipamento. Então, se tiver um Conselho de Saúde efetivo, o executivo vai querer atender. Então, você vai falar, Everson, mas você está tirando então a obrigação do vereador? Não. Pelo contrário, você vai ter um vereador lá dentro que vai te dar mais força ainda, porque a população vai estar com músculo, né, de cobrança, de pedido, e aí vai ter mais o vereador que vai ajudar nesse sentido. Então, o meu principal objetivo na área de saúde não é falar que eu vou pôr mais médico, que eu vou isso, aquilo, outro. Não. É ensinar a população como fazer essa cobrança. Então, esse é o meu principal objetivo dentro dessa seara. 20 horas e 45 minutos. Um abraço para Reine, ali de Rio Verde, Goiás, que está acompanhando pelo Facebook. Um abraço para vocês, outras pessoas aqui. Gilson Rocha, que está acompanhando também pelo Facebook. Você falou de fiscalização, Everson Silva. Você falou de fiscalização. Fiscalização, você como contador também, você conhece muito bem a parte burocrática, né? A questão de fiscalização, você vai ter isenção e liberdade para fiscalizar o prefeito, sendo o prefeito A, o prefeito B, sendo o prefeito que ganhar da sua coligação ou sendo da outra, ou não sendo da sua coligação, você vai ter essa liberdade para fiscalizar ou não? Sim, o vereador, é prerrogativa do vereador fazer isso, né? Então, e o meu partido é muito bom nesse sentido. Eles dão uma total liberdade para que a gente possa exercer com precisão a função do vereador. Igual eu falei, hoje eu não sou vereador e eu já faço esse papel de fiscalização. Por exemplo, em 2015 eu estive na TV Morena. O que eu fui fazer lá? Eu peguei, filmei uma placa de uma obra, mandei para a TV Morena. Eles foram lá, fizeram uma reportagem. Eu tive em contato com o secretário de obras. Depois, a partir disso, eu peguei e fiz uma denúncia no Ministério Público. Porque para mim aquilo existia irregularidade. Isso eu, cidadão, Everson, trabalhador, contador, sem ser vereador. Enquanto vereador, eu vou ter muito mais chances. Por quê? Eu vou ter pessoas, além de eu ter conhecimento, como o João colocou, enquanto contador da burocracia, mas nós temos ciências que, humanamente, é impossível a gente saber tudo. A gente pode ter vários conhecimentos, né, um amplo conhecimento, mas a gente tem que estar bem assessorado, ter uma equipe qualificada, bons advogados, bons engenheiros, talvez algum médico, assistente social. Para quê? Para que a gente possa, de alguma forma, fazer essa fiscalização de forma mais efetiva. Burocraticamente, pegando um balanço ali, beleza, ver se as despesas estão ok ou não, é minha área, mas tem algumas outras questões que é importante ter pessoas qualificadas junto comigo dentro do mandato, para a gente poder exercer um bom mandato. A gente fala a questão do... Deixa eu ver.
Esqueci aqui. Esqueci não, né? Tinha esquecido. Tem que ler na cola aqui para me lembrar. A questão do transporte público, né? Que já é novela para todo mundo. O que você pensa a questão do transporte público? Porque a gente está falando com um vereador. É diferente da gente estar falando com o prefeito, com o candidato a prefeito, né? Questão de vereador, o vereador ele não vai fazer nada. Eu vou mudar isso. Não, ele pode até emitir um projeto, daí eles vão fazer análise, vão aprovar ou reprovar, daí. Mas qual que é a sua ideia? O que você pensa do nosso transporte público? Se você tem uma ideia, sei lá, algum tipo de ideia. E a questão da acessibilidade também, tanto o transporte público quanto a acessibilidade no âmbito geral. Então, João, esse é um assunto muito importante para nossa Campo Grande. E eu acredito que, sei lá, 50% dos eleitores ou mais fazem uso de transporte público. Eu acho assim que eu vou usar um termo que eu nem sei se seria esse. É vergonhoso o nosso transporte público. Eu já trabalhei lá perto fui menor aprendiz. Eu trabalhei lá perto do Parque dos Poderes. Eu fui aprendiz pela Seleta. E eu pegava o 072. Eu lembro que a gente brincava que não precisava nem se segurar no ônibus. Bastava você ficar paradinho lá de tão apertado que aquele ônibus era. Fora o 087, quando eu tinha que ir lá pro centro, o 085. E isso é uma realidade, João, que até hoje é desta forma. Por mais que a gente tenha diversas ferramentas hoje, como os aplicativos de carona, que veio para facilitar, e hoje a gente vive uma situação atípica por causa do coronavírus, que as pessoas estão gastando muito mais passagem de ônibus para poder ter o benefício, né? Não sei se é o benefício, porque ela paga, enfim, dessa questão do transporte. E aí eu volto lá no meu lema, do empoderamento popular. O que acontece? Tem um contrato que a empresa tem que exercer aquele contrato. Isso é dito para a população de forma ampla e restrita? Talvez não. Aí vem a pergunta, por quê? Eu, enquanto usuário eleitor, pessoal, a gente tem uma ferramenta agora para melhorar o nosso transporte público, chamado título de eleitor. Então eu estou usando minha cidadania, eu estou cobrando, aí eu volto lá no Ministério Público e eu volto no portal de transparência. Eu sei que é um pouco complexo de usar, mas é importante a gente buscar pessoas que saibam e possam nos ensinar a fazer isso. Por quê? Vamos pegar um exemplo simples. Pneu careca do ônibus. A gente sabe que nenhum veículo pode andar com pneu careca. Aí vamos imaginar que o ônibus está com o pneu careca. Eu, sabendo que eu posso fazer uma denúncia no Ministério Público quando existe uma irregularidade, eu vou lá, tiro uma foto daquele pneu do ônibus, tiro uma foto da placa do ônibus e do número do ônibus. E entro lá no site do Ministério Público, faço uma denúncia anônima, se eu não quero que ninguém saiba quem sou eu. Pensa, Campo Grande inteiro fazendo isso, o Ministério Público, poxa vida, peraí, deixa eu dar uma olhada. Questão, horário de ônibus, está errado, não está passando no horário, ou o ônibus está muito cheio, e se tem um contrato lá que tem que ser executado de alguma forma, eu, empoderado desse saber, vou saber como cobrar, para além do vereador. Ah, você está tirando? Não. A gente tem que trabalhar todo mundo junto. Por isso que eu fiscalizo, vamos fiscalizar. Vamos fazer esse trabalho junto. Eu sozinho não tenho condições, como dizem, né? Ninguém governa sozinho, temos que ser em conjunto. Então, eu penso assim, que o transporte público nós temos que rever. Eu acredito que é importante a bancada de vereadores sentar e rever esse nosso modelo de transporte público. Por exemplo, agora no coronavírus. Tem um monte de van escolar parada, que os pais não podem trabalhar, ou os donos dessas vans não podem trabalhar. Será que não seria uma opção para gerar até uma renda, aumentar a economia do município dessas pessoas que estão sem rendimento, o prefeito ou algum aplicativo de van vir para a cidade e poder melhorar, ser um parceiro do consórcio Guaicurus e não um concorrente, mas para poder melhorar de repente viabilizar mais esse transporte, porque às vezes está ficando muito puxado para o consórcio Guaicurus poder atender todo mundo nesse momento de pandemia, porque tem uma série de critérios. Então será que não valeria a pena essas pessoas que já têm a van pronta, toda regular ali com o Detran,
tá atendendo essas pessoas, então eu penso assim, que é um assunto muito importante pro ano que vem. Se Deus quiser, eu estar lá dentro da Câmara dos Vereadores com os demais vereadores, a gente fazer uma discussão amplamente com a comunidade, qual seria a melhor solução. Nada melhor do que quem usa o transporte poder falar qual a melhor solução, né? Certo, Everson. Qual que é a sua... Você é da região... Você do Aerorancho. 31 anos do Aerorancho. Você tem... Lógico, você é vereador de Campo Grande, mas como você 31 anos morando no Aerorancho, você conhece bem as mazelas, conhece bem as dificuldades daquele bairro ali. Você já pensou, já estruturou algumas ações que você vai trazer ali para aquela sua região? Na realidade, pessoal, mesmo antes de ser vereador, igual eu tô falando, nós, graças a Deus, tivemos uma boa articulação, boas conversas, né, com alguns deputados federais, até mesmo vereadores, e a gente conseguiu uma verba de mais de 14 milhões para asfaltar parte do Aerorancho, que hoje não é asfaltado, do Jardim Aerorancho. Já está licitado, em fase final de licitação, 4 milhões para fazer mais ou menos 20 quadras de asfalto. E isso, pessoal, sem ser vereador. A gente já conseguiu tudo isso. Simplesmente sendo um morador, cidadão que busca, que é o que eu estou falando para vocês, que eu quero ensinar a fazer enquanto vereador. É o que eu já faço, eu estou falando por experiência própria, falando que dá resultado fazer isso. Então a gente conseguiu, igual eu estou falando, 14 milhões, 7 milhões de verba federal e 7 milhões de verba estadual. Agradeço a algumas pessoas, vou citar um nome aqui só para não vou citar mais para não ser injusto com os demais, mas o Carlos Alberto de Assis. Abraço, Carlos Alberto, para você aí da Secretaria do Estado. Então, dizer assim que com essas parcerias a gente já conseguiu isso. Isso sem ser vereador. Sendo vereador e com a população participando, porque o vereador sozinho não faz nada se a população não estiver junto. E aí eu te falo, João, não só para o Aerorancho, mas para o grande Aerorancho e região. Que aí a gente vai falar de Lajeado, Los Angeles, Juraci Coelho, Guanandi 2, Pioneiros, enfim, toda aquela região eu conheço muito bem a realidade. E o seu plano de governo, é lógico que você vai ser, como eu já falei, você vai ser um vereador de Campo Grande, mas você vai ter que abraçar umas regiões até para você desenvolver seu trabalho. Você vai trabalhar mais em que região? Naquelas regiões que você está acabando de falar aí, Aerorancho, aquelas regiões aí? Na realidade, o meu projeto, os 3 projetos que eu tenho muito mais, mas o que eu estou expondo em campanha vai abranger toda Campo Grande, que é educação financeira nas escolas, porque está na BNCC, que é uma norma federal, que diz que as crianças, né, as escolas têm que implantar a educação financeira. E hoje nós sabemos da dificuldade que muitas pessoas passam, principalmente agora em época de coronavírus, que muita gente não tinha uma reserva de emergência. Então, olha o problema. Então, como tem a BNCC, que é uma norma federal, a gente quer implantar isso em todo o município. Mas, Everson, pelas crianças, sim. Se a gente pegar o histórico aí, por exemplo, quando a gente começou a falar em melhorar o trânsito, por onde começou a conscientização? Pelas crianças, que a criança fala, papai, não pode furar o sinal vermelho. Então a criança fala, papai, o senhor está gastando mais do que o senhor está ganhando. Papai, em janeiro a gente tem que fazer o pagamento da escola, comprar material. Papai, então a ideia é essa, fazer com que as crianças possam aprender como gerir o seu recurso. Então, assim, não é um projeto só para um local, é para toda a nossa capital. Aí o nosso segundo projeto que a gente tem é de mobilidade urbana, que vai estar voltado para os motos entregadores. Porque hoje a gente pode perceber que uma classe muito importante para nós, que muitas vezes a gente não enxerga que ali em cima daquela moto tem um pai de família, uma mãe de família, muitas vezes a gente só enxerga uma moto. E às vezes esse moto entregador, ele está de madrugada nas ruas, ele não tem um local para ir no banheiro, algo muito simples. Pôr o celular para carregar para continuar trabalhando, ou até mesmo esperar a próxima corrida. Então, dentro do meu plano de governo, a gente tem uma questão de ter um ponto de apoio para os motos entregadores. Como é um projeto piloto, a gente pretende começar por um ponto no centro e aí ver os pontos positivos, negativos para implementar mais. E aí o principal para mim, assim, o suprassumo do nosso projeto, se Deus ajudar, a gente vai conseguir implantar isso e levar, que é essa questão do empoderamento das pessoas. Qual que é o grande gargalo que eu vejo, que daí a própria população vai ter que me ajudar a resolver?
que quando a gente fala para as pessoas, vamos estudar, vamos aprender algo novo, às vezes gera aquela questão, eu vou estudar, eu vou ter que... Não, mas é algo que a gente vai ter que fazer para a gente poder fazer tudo isso que eu falei, cobrar o poder público de forma simples, cada um vai chegar com o seu saber. Às vezes meu pai, que tem a 4ª série, minha mãe, que tem a 2ª série, não vai ter condições de entrar no portal de transparência para fazer reclamação. Mas ele sabe o problema que existe ali, que vai juntar com um filho que sabe mexer nas redes, que sabe entrar no site, que sabe entrar no portal de transparência, e isso vai gerar força. Então eu penso assim que o projeto principal é esse, porque independente de eu estar lá dentro ou não, a população vai ser autônoma e vai conseguir fazer com que nossa Campo Grande seja cada vez melhor. Você citou os 3 projetos principais, mas você tem mais. Dá para só fazer uma marcação mais ou menos assim, alguns dos outros projetos assim, não citar assim, não enumerar, mas assim citar mais alguns assim, só para a população. Por exemplo, uma coisa que eu acho muito importante, né, mas pessoal, isso aqui é quase um sonho, né, mas que com a população é possível sim a gente implementar, eu acredito. Por exemplo, a questão... você até perguntou, agora eu vou acabar respondendo dentro disso, eu nem tinha esquecido dessa pergunta. Que é a questão da inclusão. Eu acho muito importante, tem alguns vídeos que eu fiz, eu já coloquei... Que eu falo assim, que a Libras ela é a nossa língua, né? Eu sou analfabeto em Libras, acho que a grande maioria da população brasileira é analfabeta em Libras, sendo que é uma língua oficial nossa. Então, assim, acho que, 70% da população é analfabeta em Libras, e nós deveríamos saber, porque ela é uma língua oficial brasileira. Então, o que acontece? Eu penso assim que a questão é um assunto muito delicado de se conversar, mas é importantíssimo a gente conversar, porque a Campo Grande ainda é um modelo muito bacana. Aqui a gente tem muitos professores que tá com os alunos ali que precisam, né? Mas se for pegar... Como a gente vai ficar no âmbito municipal, não vou abranger a nível de Brasil, né? Mas assim, é importante a gente ver essa questão, como que está sendo essa aplicação. Realmente está sendo uma inclusão, não está sendo? A questão de quem agora mudou a regra para quem tem deficiência. Me desculpa, pessoal, se eu estiver usando o termo incorreto, tá? Me perdoem. Mas para quem tem uma deficiência visual, enfim. Então, assim, são detalhes que às vezes quem está na realidade não está participando da discussão. Então é importante que a gente inclua quem é parte da coisa em si. Porque é muito fácil para mim, que sou ouvinte, fazer uma lei voltada para quem não é ouvinte. Então, peraí, a gente tem que trazer esse grupo para dentro da discussão. A gente tem que trazer o grupo dos cadeirantes. No meu partido tem a Adriana Rolon, ela é cadeirante. Então, assim, é uma pessoa que tem um grande conhecimento, que pode ajudar muito no mandato. Se Deus quiser, também vai ser eleita vereadora, que vai poder agregar muito para nós. Certo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ivânio, pro Roberto Samabria, pro Rony Augusto, pro Mauro Cabral, também a Valentina, o Daniel Motos, o Hudson Bonfim, pré-candidato também, que esteve ontem aqui, o Cadu, o Adeilson, a Priscila. Um abraço aí para vocês que estão acompanhando aqui pelo Facebook. Você que está na rádio, você que está no site, no aplicativo, continue aí acompanhando João, essa entrevista. Pode falar, meu querido. Só para complementar, pessoal, é a primeira vez que eu tô, assim, sendo entrevistado como candidato, né? E, assim, é tanta vontade de querer fazer que a gente tem mais um outro projeto, João, que tá no projeto de governo, né? Que a gente também quer implementar. Que é a ocupação dos espaços públicos. Hoje temos muitas praças, né? Que às vezes eu sou professor de Pilates, vamos imaginar. Eu sou contador, tá, pessoal? Não sou professor de Pilates, mas só para imaginar. E aí eu quero no sábado de manhã juntar uma turma ali para poder dar uma aula para a comunidade. E às vezes é uma burocracia danada. No começo do ano eu tive a oportunidade de fazer um evento lá na cidade do Natal. Então, assim, são espaços que a gente não usa e que poderia ser muito mais bem utilizado, tanto para a cultura quanto para o esporte. Então, a minha ideia é essa. Eu tenho alguns colegas que já têm alguns projetos de ocupação. Um deles é um abraço, Marcos Nathaniel. Ele tem o Sarau Pôr do Sol. Claro que agora com o coronavírus não dá para dançar, né? Aquele forrozinho bom, coladinho ali, né? Então, assim... Mas é isso, a gente poder ocupar os espaços. De repente, algum pastor que quer fazer um projeto dentro de alguma praça, ele não pode porque ele tem que pedir um monte de autorização e ele não consegue.
ele se sente, como que eu posso dizer assim, amarrado, de mãos atadas por causa da burocracia. Ele tem um projeto maravilhoso, mas não consegue exercer aquele ministério para aquela comunidade. Certo. A questão, você falou dos seus projetos, você vai trabalhar, caso você seja aceito aí pela comunidade, pela nossa população, para ser o representante dela, para ser o nosso representante, na verdade eu estou me excluindo da população, mas eu estou na população, para ser o nosso representante, caso a população no geral escolha você, qual que vai ser os pilares, qual que vai ser as bandeiras que você vai trabalhar? As bandeiras e a principal. Bom, João, para mim a principal vai ser educação e cultura. Por quê? A educação vai entrar nessa questão que eu já falei, acho que é até repetitivo da minha parte, né? Que é a questão do empoderamento do saber. Então aí vem essa questão da educação financeira para as crianças e de alguma outra forma a gente vai agregando. E a questão do esporte e cultura, por quê? Como eu te falei, eu percebo que vai ser um gargalo para a gente, como a gente vai conciliar essa questão para ensinar. Mas a gente trazendo a cultura para dentro desse ensinar, a gente vai falar sobre um poema de Camões, sei lá, a gente vai pegar alguma poesia, algum poeta assim famoso, que se eu for trazer o texto puro, a pessoa não vai querer estudar ela. Mas se eu trouxer esse texto de uma forma de teatro, de uma arte, eu tenho certeza que eu vou conseguir inserir esse texto com muito mais facilidade, ou até mesmo dentro de um jogo esportivo ali. Então o meu pilar é esse, é a educação e a cultura e esporte. Mas Everson, e a saúde, como fica, né? Porque é um gargalo nosso a saúde. Mas eu falei, tem um conselho de saúde, a gente vai ajudar as pessoas a aprenderem a cobrar o poder público, porque justamente... E aí quando o João se coloca, né, eu me excluo, e aí eu me incluo também, eu vou estar representando e estarei sendo representado, porque eu estarei vereador 4 anos, depois desses 4 anos, quem vai ficar? E o meu legado, o que eu vou deixar de legado? Enquanto representante do povo e meu representante também, e os colegas demais, os 28 colegas que estarão lá na casa, me representam. Então eles me representam e eu vou representar também toda a comunidade campograndense, independente daqueles que votaram em mim ou não. Mas eu acredito que todos os ouvintes aqui vão votar 18.880 para vereador. Então, João, é isso. O meu pilar principal é a educação e a cultura. Certo. 9h05. A pessoa está nos ouvindo aí e talvez ela se pergunta, né? Eu já escolhi meu candidato ou eu não escolhi meu candidato, gostei das suas propostas, achei interessante, mas por que a pessoa, o nosso ouvinte, votaria em você? Por que o nosso ouvinte vota em você? Bom, ouvinte amigo, eu digo o seguinte, que é importante, o principal, independente de você votar em mim ou em quem você votar, olhe as propostas do candidato, mas eu digo para você, votando no Everson, você vai ter essa percepção e essa noção de como cobrar o poder público, porque eu penso assim, a chave para nosso governo poder melhorar é essa participação efetiva enquanto cidadão. Everson, mas isso não funciona, isso não dá certo. Ah, mas todo mundo é do mesmo jeito, entra lá e... Não. Se nós, enquanto população, participarmos, a gente vai ver resultado. Se a gente continuar cético, não acreditando, esquece. Então é importante a gente participar do processo político. A gente não pode confundir período eleitoral com política, pessoal. A gente confunde muito período eleitoral com política. Então a gente tem que começar a separar isso. A gente está no período eleitoral. Dia 15 de novembro a gente escolhe nossos vereadores. E prefeito, pode ser que tenha segundo turno, pode ser que não tenha segundo turno. Mas enfim... que a gente continue participando da política e não da boa e velha politicagem do toma lá, da cá. Sabe, a gente tem que começar a trabalhar isso, começar a cobrar o vereador de forma efetiva, igual eu falei, por exemplo, lá a gente conseguiu o retorno de um postinho de saúde perto da minha casa, estava parado desde 2015. Mas não adianta nada só inaugurar e não ter estrutura para atendimento. Então você, votando em mim, Everson Silva, 18.880, você vai ter a oportunidade de aprender como fazer essa cobrança. E não ser só simplesmente mais um vereador lá dentro da Câmara dos Vereadores. Olha, você me cutucou, hein?
Eu não ia fazer essa pergunta, eu não tinha nem... Não, mas eu vou fazer mesmo. Eu não tinha nem lembrado dessa pergunta, mas você fez eu lembrar. Em Campo Grande tem muitas obras abandonadas, muitos CEINFs abandonados. Na verdade isso é uma pergunta para um prefeito, né? Para um candidato a prefeito. Mas eu falo como o vereador ele tá para ajudar, para ser um participante, para ser um fiscalizador. Como você, como vereador e os demais vereadores, como você vê isso daí? Você tem algo aí para estar acabando com isso, ou amenizando, ou terminando essas obras que começaram e não foram concluídas? Bom, João, eu volto lá no começo da nossa conversa, quando eu falei, vocês vão, pessoal, escutar essa palavra de mim várias vezes, empoderamento popular, a força do povo. O vereador lá dentro é simplesmente um vereador. Ele tem força? Tem força. Tem a pata do elefante, que a gente fala, tem a pata do elefante. Mas várias formiguinhas juntas, pode fazer muita coisa. Muita coisa. Então, o principal, pessoal, para a gente poder acabar com essas obras em Campo Grande que estão inacabadas, é a gente usar as ferramentas que nós temos hoje. A gente tem, pessoal, Facebook. A gente tem Instagram. Então, e aí, para além disso, a gente tem que usar as duas ferramentas. Quais são elas? Vou dar o exemplo lá nosso do Aeroranch, que funcionou. E para você também pode funcionar. E se eleito for, eu quero muito poder ensinar a fazer isso. Lá, o que a gente fez? A gente começou a fazer ofício, protocolar dali, protocolar daqui. E faz live dali, faz live daqui, Facebook dali, Facebook daqui. Graças a Deus e o empenho da comunidade. E aí o gestor público olhou para nós. O gestor público, como o João falou, isso é uma pergunta para prefeito, né? Mas o vereador está para fiscalizar todas essas obras paradas. Aí a gente tem que ver qual que é, pessoal. Aí entra outra questão. É uma obra municipal? É uma obra estadual? De onde veio esse recurso? Esse recurso está parado? Já saiu? E isso, pessoal, informações que eu tenho, o João tem hoje, sem ser vereador. Portal de transparência. A gente consegue entrar lá e saber se aquela obra já foi pago todo o recurso que veio para ela. Para qual construtora foi. E a gente pode até ver quem é o dono da construtora. E aí, usando esses mecanismos que a gente tem hoje, porque antes a gente ficava refém da grande mídia. E hoje não. Nós podemos ser a mídia. Olha que bacana, hoje eu estou aqui conversando com o João, talvez há 10, 15 anos atrás isso não seria possível. Eu teria que ter uma grande mídia que me chamaria lá para conversar. Hoje não, nós somos a mídia, nós fazemos acontecer a coisa. Então o principal é isso, enquanto vereador, sem ser vereador eu já estou fazendo isso, né? Já estou cobrando. Como eu tenho pouca força hoje enquanto morador, não é pouca, porque juntando todos os moradores, como eu falei, todas as formiguinhas juntas, a gente tem muita força. Tanto é que o nosso postinho, se Deus quiser, agora esse mês é inaugurado. E estava parado desde 2015. Um asfalto de 800 mil reais, pessoal, quase 1 milhão. Tinha ido pro ralo já. A gente tinha meio fio, a gente tinha boca de lobo e não tinha um asfalto. Anomalia, né? Os moradores se juntou e conseguiu. Então eu volto a dizer, o vereador é o representante, é o que fiscaliza o prefeito, é o que vai fazer com que o recurso seja bem aplicado através do prefeito, mas o principal fiscal somos nós, população. Minha garganta. Perdão, pessoal. Minha garganta tá ruim aqui. Então, quase encerrando aqui a nossa entrevista aqui, como você vai ser você eleito pela população, você sendo o vereador, o representante dos munícipes aqui de Campo Grande, como você vai se portar? Como você vai se portar lá dentro da Câmara? A gente vê muito falar em questão de ser a nova política, ser a velha, ser centro. Como você vai se portar na Câmara? João, tem uma frase que eu cresci escutando essa frase do meu pai. É igual eu falei, meu pai hoje é um senhor de 61 anos, né? Tem uma grande sabedoria popular. E ele falou, eu cresci escutando essa frase. Tudo se resolve com diálogo. Não tem outra forma de se resolver as coisas. É tudo a partir do diálogo. Essas questões todas que eu coloquei aqui para vocês, meus amigos, foi tudo com diálogo, tudo com conversa. A gente nunca chegou chutando o gabinete de ninguém. A gente nunca chegou xingando ninguém. Tudo com muito diálogo, mas sabendo o que a gente queria. Que no nosso caso a gente tem até um jingle, né? Que da Aeroranch cada vez melhor, que diz o seguinte: eu quero asfalto,
eu quero esgoto, eu quero drenagem pluvial. Então, desde o início, a gente sabia o que a gente queria. Só que só isso não é o suficiente. A gente precisa de uma lâmpada, a gente precisa de segurança, a gente precisa de uma série de fatores. Mas o principal é a gente saber o que a gente quer e diálogo. Então, eu vou ser o vereador do diálogo. Certo. 9 horas, 21 horas e 13 minutos, encerrando aqui a nossa entrevista aqui, esse bate-papo, os esclarecimentos, os projetos, as bandeiras defendidas aí pelo candidato Everson Silva. Eu deixo aí novamente os microfones aqui da Rádio Voz Amiga para ele fazer as suas considerações, falar algo mais aí que nós, por alguma falha, nós não colocamos aqui, tá? O microfone da Rádio Voz Amiga está aberto. João, eu quero agradecer a todos os ouvintes da Rádio Voz Amiga e principalmente agradecer a Deus por me dar a oportunidade de estar aqui hoje, que o Espírito Santo sempre possa iluminar o João a cada vez mais, fazer esse belo trabalho, que a comunidade possa, que o Espírito Santo possa chegar a todos que estão escutando a rádio agora e abrir a mente de todos para esse empoderamento popular, para perceber essa força do povo. Então, que Deus possa nos abençoar muito nesse dia. E dia 15 de novembro, pessoal, com o Espírito Santo junto lá, 18.880, que Deus abençoe a todos. Maravilha. Obrigado aí pelo o candidato a vereador que veio trazer os seus projetos aqui para os nossos munícipes, não só para os nossos munícipes, né? Para todos os ouvintes, as pessoas que estiveram acompanhando, que vai estar ouvindo depois pelo Facebook, você que está aí acompanhando de qualquer parte do Brasil, do mundo, eu sempre falo aqui, aqui como é uma rádio web, talvez você está nos ouvindo aí em Jardim, Bela Vista, ou São Paulo, qualquer outra cidade, como é eleição no Brasil inteiro esse ano, todas as informações, todas as pautas que os candidatos falam aqui, você tem que pegar, analisar e pegar aí para sua região, como que tá os trabalhos, como que tá os projetos aí dos vereadores, dos candidatos a vereador, dos candidatos a prefeito aí na sua região, daí você faz um balanço aí. Eu agradeço aí o candidato Everson Silva e boa sorte, que Deus abençoe, que venha dar tudo certo e que rumo à vitória, como diz o pessoal, né? Então vamos aí, Rádio Voz Amiga nas eleições 2020. Lembrando que essa entrevista a gente vai estar reprisando amanhã na íntegra aqui na Rádio Voz Amiga, amanhã às 10 horas da manhã. Rádio Voz Amiga, o céu